Salve galera, dica de quadrinho de hoje: Joey Golem, Detetive do Oculto, volumes 1 e 2, pela Mitos Editora aqui, pela Dark Horse lá nos Estados Unidos. São quadrinhos do estilo do cenário do Hellboy, assim. Há um oculto, um sobrenatural a ser combatido por certos agentes especiais, né? O Joey Golem, no caso aqui, você vai vendo nas histórias dele que ele originalmente ele foi criado como um ser de barro, né? Um golem criado através de rituais secretos de uma certa ordem religiosa do passado, a princípio para caçar bruxas. E com o tempo ele desenvolveu inteligência própria, raciocínio, personalidade própria, e não se tornou um, um brinquedo na mão de quem criou ele, né? Ele passou a agir por conta própria, deixando os seus criadores para trás, mas continuou com aquele objetivo de caçar bruxas, né? Mas depois passa-se um tempo, né, pelo que eu li até agora, esses 2 volumes. Em algum momento da história lá eu acho que não tinha mais bruxa para caçar, alguma coisa nesse sentido, pode ter acontecido, que ele entrou tipo num processo de hibernação, né? Que já naquela época ele manifestou um desejo de se tornar um ser humano, né? E aí, já no começo aqui, ver a data certinha aqui, em 1955, nós temos uma Nova York diferente do que conhecemos no nosso mundo real. Aqui nesse cenário houve um grande dilúvio aqui, e Nova York é uma cidade alagada. A parte baixa aqui de Brooklyn Heights, né, um lugar antigamente conhecido como Baixa Manhattan, é uma cidade alagada, tipo Veneza, assim, né? E aí, nesse cenário, começa a se contar a história de um detetive do sobrenatural que já está bem numa idade, consideraria idoso, né? Mas ainda assim se mantém ativo, né? Como um grande conhecedor do oculto e tal. E aí ele, deixa eu ver o nome certo aqui do detetive aqui para passar para vocês. Simon Kursh, né? É um detetive do oculto que parece ser mais velho do que aparenta já o corpo dele. Através de métodos também não naturais, ele se mantém vivo há muitos anos, e ele sabe, né? E ele mantém lá na sala dele o golem, né? E esse golem que foi usado lá na época medieval, lá na época que a igreja caçava as bruxas, né? E então ele não é explicado ainda em que momento ele adquiriu esse golem, né? Em que momento esse golem foi parar lá na sala dele. A princípio estava lá como se fosse mais um troféu ou algum objeto que ele guardava ali, não se sabe por quê.
Então, numa noite de tempestade, esse golem começa a trincar, o corpo dele começa a rachar, e debaixo daquela pele de barro surge um corpo humano. Então, Golem ganha vida, se torna o humano que ele queria ser, né? E a partir do momento é chamado de Joey pelo Simon, né? Então tá aí o Joey Golem, né? Então você passa esses 2 volumes aqui e o Joey ainda não sabe, não lembra da origem dele, né? Ele despertou como humano ali na sala do Simon Crush, sem lembrar do passado, né? Começa a trabalhar, já que ele está num corpo de um homem relativamente jovem, adulto, que pode fazer coisas que o já idoso Simon talvez não consegue mais, né? Então, os dois se juntam, né? A mente e os músculos no combate ao sobrenatural. Só que o Joey a princípio com amnésia, sem lembrar de quem ele era, né? E o Simon sabe qual é a origem dele, mas não fala para ele, né? Não conta a verdade para ele, né? Prefere manter ele sem lembranças, sem ter certeza de quem ele foi, para na, na, na intenção de não causar um trauma a ele, né? Achando que ele pode é, não se dar bem com a ideia, com a verdade dele ter sido um ser artificial, né? Mas aí o tempo passam-se alguns anos nesses 2 volumes, e eles agindo junto ali, e o Simon nunca contando pro Joey quem ele é, né? E o Joey atua como se fosse um humano normal, né? Chega a ter uma namorada e tal, essa namorada também desconfia do Simon, né? E o Simon não gosta do relacionamento dos dois juntos ali, aí começa a atrapalhar. Então, pelo menos até o final do 2º volume, o Joey ainda não sabe quem ele é de verdade, né? Só os leitores que vão vendo, né? Porque durante as aventuras o Joey vai tendo flashbacks, né? Durante alguns pesadelos, né? Ele fala pesadelos. Ele vai tendo flashbacks de como foi a sua vida lá como Golem, né? Ele, desde a criação até a parte em que ele se afasta da ordem que criou ele para tentar agir de forma mais independente, né? E, e aí se forma um personagem bem interessante, né? É um detetive do oculto, aparentemente humano normal, que originalmente era um golem de barro, né? Só magia explica como ele se tornou um ser de barro para carne e osso, né? Nesse cenário, os detetives lidam com criaturas que são não só no cenário sobrenatural, né? Não só na parte sobrenatural, mas também tem criaturas que são produtos de experiências genéticas, né? Então, há monstros de vários tipos, né? Sobrenaturais e humanos. Inclusive, há rivais desses detetives que também são investigadores do oculto, só que em vez de combater o oculto, eles tentam explorar o oculto para ganhar mais poder, né? Aí o Joey enfrenta adversários diversos aí. Então tá aí a dica de quadrinho que eu curti muito, indico. Joey Golem, Detetive do Oculto. Esses 2 volumes aqui, adorei. Vou procurar mais lá na Mitos, ver se tem mais deles aí.
Valeu, galera. Se curtiu aí, deixe o seu like, compartilhe, comente. Já leu essas revistas também. Já conheci o Joey Golem. Compre através dos links que eu deixo aqui. Tem os links do Amazon aí, que vocês podem entrar através deles, fazer qualquer compra lá no Amazon. Geralmente os links já direcionam para algumas ofertas, né? Vocês não vão pagar nada mais por isso, pelo contrário, vão me ajudar e, e aí continuo aqui mandando para vocês as dicas e até a próxima, galera!